Olá, nós estamos juntos no podcast USP e as Profissões. Nestes encontros, nós trazemos um conteúdo importante para quem quer ingressar e conhecer melhor a USP, exatamente por termos não somente as atividades de graduação, mas também pesquisa, cultura e extensão. Dentro de toda esse olhar e essa multiplicidade de olhares, nós queremos compartilhar com os estudantes, com aqueles que querem entrar na USP, essas informações, essas inspirações, essas histórias, essas memórias. E para isso, nós conversaremos agora com o professor Eugênio José Silva Bitti, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast USP e as Profissões. Para nós é muito importante esse olhar dos professores que estão envolvidos no cotidiano da universidade, principalmente nas atividades extensionistas. É o seu caso que preside essa comissão. Quero começar, portanto, entendendo um pouco da sua história na USP. Como é que você começou? Há quanto tempo você está? Conta tudo pra gente. Tá bom. Então, um prazer estar aqui, né? Uma honra poder conversar com vocês sobre isso. Bom, eu estou na Universidade de São Paulo como docente desde 2012, né? Já são aí 13 anos. E no caso eu sou do Departamento de Contabilidade da FEA de Ribeirão Preto. Exerço o cargo de presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária desde 2022. Estou no meu terceiro ano, indo para a reta final da minha presidência. Muito bem. E dentro desse cotidiano da universidade, você vem se envolvendo com as atividades extensionistas. O quanto essas atividades são importantes para o aluno, para a comunidade, para os professores e para a própria instituição, né? Eu costumo dizer que é uma espécie de banho de mundo, né, que nossos alunos tomam, porque a gente tem profissionais, professores extremamente capacitados, né, muitos liderando pesquisas extremamente importantes na nossa área. Isso é transmitido para os alunos em sala de aula, através das atividades acadêmicas, digamos assim, normais, mas através de processos extensionistas, a gente tem a chance de colocar esses alunos para interagir com o mundo, levar para fora dos muros da universidade o que eles aprendem aqui dentro, né? Então, é uma forma de interagir esse conhecimento, fazer com que realmente não só a gente melhore a formação dos nossos alunos, mas também transmita para a sociedade a importância das coisas que a gente estuda, aprende e ensina aqui dentro. Para a gente falar para o aluno que nunca conheceu a FEARP e muito menos tem tantas informações para decidir pela sua futura profissão, talvez seja interessante a gente falar das atividades que são realizadas de cultura e de extensão. Eu gostaria que você destacasse um pouco das atividades realizadas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Desde quando a extensão virou uma dimensão da universidade, na forma até de uma pró-reitoria, a gente tem a existência e a atuação de grupos de extensão, né? Docentes que lideram grupos de atividades que levam, como eu falei agora, as coisas que a gente aprende e ensina aqui dentro para fora dos muros da universidade. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que eu costumo brincar que o governo federal até plagiou o nome do nosso projeto, que é o projeto Pé de Meia. E basicamente é o quê? Cursos relacionados à área financeira levados para comunidades de baixa renda, né? Então, docentes e alunos, já de muito tempo, levam para comunidades, inclusive para fora do estado de São Paulo. A gente já teve o Pé de Meia ministrando cursos no estado de Pernambuco, por exemplo, né? Então, a gente aprende aspectos relacionados à economia, à gestão financeira, à administração de organizações, né? Marketing, recursos humanos. A nossa atividade extensionista visa levar esse tipo de conhecimento relacionado a essas áreas para comunidades fora dos muros da universidade, para entidades do terceiro setor, pequenas e médias empresas, pequenos empreendedores, enfim. É um processo bem rico de levar essas coisas para quem não é aluno da universidade, pelo menos não ainda. Isso faz muita diferença exatamente porque o aluno percebe que a presença dele vem fazendo a diferença na construção dessas atividades e ele também sai carregado de conteúdo
prático, né, professor? Isso não tem o que pague esse fluxo da informação e um aprendizado imediato, né? Ele aprende agora para aplicar daqui a pouco, né? Tipo, é algo muito prático, né? É um exercício de cidadania, em grande medida, né? Que tem um lado técnico da coisa. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou de um departamento de contabilidade, uma palavra que, inclusive, grande parte da população não tem nem ideia que seja. Os poucos que sabem acham que é imposto de renda, não sei o quê. Então, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, a gente tem chance de levar aspectos relacionados a essa área, inclusive afetando as questões de ordem cultural. Às vezes a gente fala cultura, o pessoal restringe muito a questão artística, né? Então, mas cultura é muito mais do que isso, né? Cultura tem a ver com tradições, com crenças, com valores, com significados, né? Que é algo muito importante quando a gente aborda a cultura pela ótica das chamadas ciências sociais aplicadas, que é o que recebe, que abarca os cursos que a gente trabalha aqui na unidade, né? Então, quando a gente leva esses alunos para levarem consigo aspectos técnicos, nós estamos não só abordando a coisa numa perspectiva acadêmica, digamos assim, mas de cidadania mesmo, né? Porque o bem fazer desse conhecimento, a materialização desse conhecimento acaba afetando e sendo afetado pela cultura local. Então, é algo muito rico, algo que para mim tem muito mais a ver com cidadania do que com a questão técnica desse ou daquele curso, dessa ou daquela atividade. Até porque, de alguma maneira, em 4 a 5 anos, o aluno terá todas as bases técnicas já previstas em currículo, né? Previstas na grade curricular. O que muitas vezes se discute, é o que a gente está trazendo aqui, é como motivar o aluno a novas experiências, a participar de inovação, a participar de envolvimento comunitário, a participar da contribuição para uma melhor sociedade ou para melhores números sociais, né? Essa contribuição não é só uma prerrogativa da USP, mas acaba sendo muito importante dentro da USP, né? Essa devolutiva, essa contrapartida que os alunos acabam oferecendo, né? No fim do dia, eu costumo falar, olha, às vezes a gente fala do ensino público e a gente acha que é de graça. Não, ele não é de graça. Ele é financiado pelos contribuintes do Estado de São Paulo. Uma das formas que a gente faz para devolver esse investimento da sociedade na universidade é formar bons alunos, a gente ter bons egressos, ocupando posições chaves na sociedade, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Ok. Mas a extensão, a atividade extensionista, nos permite ampliar o escopo de atuação do nosso alunato e dos nossos docentes, é claro, né? Mais do que isso, mais do que alunos e docentes, os funcionários, o corpo funcional da universidade tem se envolvido também em alguma medida. Então a gente consegue aumentar o número de beneficiários diretos da sociedade quando a gente pratica extensão. Eu acho que é isso que tem que estar no nosso radar. Professor, de forma prática, eu gostaria que você falasse um pouco de como você acredita que o aluno se movimenta, como ele sente, como é que ele vive as atividades, sejam as atividades acadêmicas mais previstas, como a grade curricular, mas também as atividades de cultura, de extensão. Quero que você dê um panorama desse movimento do aluno ao chegar à universidade, como é que os projetos são distribuídos, as atividades previstas ou as inovações são administradas junto ao aluno? Desde 2023, a universidade tem respirado a questão da curricularização da extensão, ou seja, a prática extensionista entrando no currículo formal dos alunos. Nesse aspecto, ganha muita importância o papel das chamadas atividades extensionistas curricularizadas, que são atividades, vocês já devem ter ouvido isso de outras fontes, mas são atividades nas quais os alunos são protagonistas. Né? É lógico, tem o suporte, a orientação, a coordenação, por vezes, de docentes, mas o protagonista da ação é o aluno, enquanto o beneficiário direto é a comunidade, entre aspas, externa aos muros da universidade. E essas atividades, essas chamadas AECs, elas têm se disseminado, né? Têm se proliferado por todas as unidades, conosco não é diferente. Então, a gente tem a chance de, por exemplo, se eu ensino algo relacionado a práticas de orçamento, sei lá o que é isso, né? As pessoas não têm a obrigação de saber o que é isso, mas vamos supor que eu seja especialista nisso. Ora, nada mais interessante, conveniente, de que eu desenvolver uma atividade relacionada a esse conhecimento
sobre o qual eu tenho alguma especialidade, envolvendo os alunos na prática disso fora da universidade. E isso tem sido, como eu falei agora, disseminado para a universidade inteira. Então, oportunidades não faltam. E aí, voltando ao começo da nossa conversa, é uma chance de tomar um banho de mundo. Né? Que, lógico, o conhecimento que é ministrado aqui é importante, claro, mas eu preciso fazer uma espécie de par e passo do que acontece fora daqui. Até porque a gente vai para uma sociedade que tem problemas de formação, né? A gente mora num país que tem 50% das residências não tem saneamento básico. Então, é esse mundo que está esperando nossos alunos aí fora. Então, a chance deles já verem alguma coisa já ao longo da formação, a meu ver, eu acho que de mais gente, acho que assim, existe um certo consenso, né? A chance deles verem isso ao longo da formação já, de certa forma, os condiciona melhor para esse mundo que está esperando por eles. Perfeito. E agora eu quero saber da sua visão enquanto professor. Como é que você vem enxergando o crescimento das atividades extensionistas, não só pela legislação que alcança uma unidade de informação na exigência da extensão como prática curricular, mas também no âmbito da sociedade em si, como é que está avançando essa atividade extensionista, como ela pode crescer e qual é o ânimo que a gente tem em torno dela? A meu ver, é a síntese das coisas que eu falei até aqui. Essa é a chance da gente ter ganhos de natureza técnica, ok, concordo, porque as pessoas vão se beneficiar, de novo, o conhecimento que nós produzimos, adquirimos e geramos aqui dentro, beleza. Mas uma chance de aumentar não só a cidadania, o entendimento do que é cidadania por parte dos alunos, e aí eu não falo nem só pela minha unidade, eu falo isso de forma geral, mas também aumentar o número de beneficiários diretos da própria existência da universidade. Fazer com que a sociedade muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente faz aqui. Né? Dependendo da área de atuação do docente, é algo muito distante da realidade das pessoas. Né? Se eu pego alguma questão, por exemplo, um curso de física, ou na nossa área, disciplinas dentro da área de economia, né? O cidadão médio comum, ele sequer entende por que isso é necessário. E nem tem que entender. Né? Agora, se a gente começa a ir à sociedade e levar os benefícios que nós, até por escolha, acreditamos que são reais, né? Esse diálogo fica mais direto e mais a nossa capacidade de convencer a sociedade da real importância da universidade, a gente aumenta, a gente é muito mais eficaz nesse esforço. Professor, pessoalmente você acaba se envolvendo com muitas atividades de extensão. Eu gostaria que você destacasse alguma história ou alguma situação que te tocou, te emocionou, ou até mesmo te entusiasmou para que você continuasse esse processo de não só como professor, mas também como presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Numa perspectiva mais direta, eu tenho recebido muitos alunos de ensino médio aqui. Né? Uma das atividades que eu coordeno aqui é justamente a recepção de alunos de ensino médio, para nós falarmos das coisas que nós fazemos e dar a esses alunos ideias, quem sabe o que a gente faz aqui pode ser útil para você. Né? Mas, como eu falei, eu acho que o exemplo que mais me encanta na minha trajetória na USP com relação à prática extensionista é esse projeto a qual eu me referi mais cedo, o projeto Pé de Meia. Que é a gente tem um problema muito sério no Brasil, por exemplo, da relação das pessoas com o crédito. A pessoa olha, por exemplo, pega o extrato do banco, ele vê lá o limite do cheque especial e acha que aquele dinheiro não é conta. Né? Porque a gente tem um problema muito sério de formação. Então, a partir do momento que a gente pega isso, transforma num produto, não um produto do ponto de vista comercial, mas um produto, um benefício a ser levado para a sociedade, que é a formação em finanças pessoais, eu acho isso muito bonito. As pessoas não têm a real dimensão, para falar de uma polêmica que está no ar aí, que são essas casas de apostas online que tem aí, e muitos relatos de família que estão tendo problemas com isso. Eu acredito muito, né? De que passa pela falta da formação financeira das pessoas. Né? Afinal de contas, a gente chega no final do ensino médio, nós já sabemos o que é o complexo de Golgi, o que é mitocôndria, decoramos metade da tabela periódica, e a gente não sabe o que é dinheiro. Né? Mas você não acredita que tem algumas coisas, eu brinco que tem algumas coisas que a gente não aprende na escola quando a gente é pequeno, né? Não aprende a economizar, não sabe o que é lucro, o que é investimento.
Isso talvez fique muito condicionado ainda à cultura familiar, quando na verdade muitas vezes já poderia ser algo cultural de forma mais, no âmbito mais geral, né? Então a cultura, nesse caso, se manifesta claramente para trazer atividades e incentivos para que, mesmo mais tardiamente, a sociedade possa aprender, as pessoas possam aprender a poupar, a investir, a saber comprar, a saber vender, né? Exato. E por isso que esse projeto é algo que sempre me encantou muito, né? Que é levar essa forma de conhecimento que às vezes faltou na formação fundamental, faltou numa prática da família, no entendimento da própria família. A gente pensa em pessoas de origem muito humilde, né? Então, a chance de você levar isso para pessoas com esse perfil torna, enobrece ainda mais a atuação da universidade dentro da sociedade. É um processo de aculturamento, eu concordo muito com você quando você fala isso. Tem uma questão técnica forte, tudo bem, né? Não só o conteúdo, mas como que eu transmito esse conteúdo para pessoas que têm problema de formação, por exemplo. Né? Mas tem uma questão cultural também, da sociedade aprender a lidar melhor com essa questão do dinheiro, não do acúmulo da matéria, não é disso que eu estou falando, mas de se relacionar com recursos que são escassos ante as necessidades que são infinitas. Né? Então, se eu começo a levar isso para a sociedade, o benefício imediato eu acho que é gigantesco. Eu acho que esse deveria ser, olhando na minha perspectiva, eu acho que esse deveria ser um esforço não só da Universidade de São Paulo, mas deveria ser um esforço de todas as universidades do país. Grande contribuição. Professor, eu quero agradecer, professor Eugênio José Silva Bitti, quero agradecer pela sua presença, por essa aula incrível, que com certeza o aluno que está nos assistindo vai perceber que é uma opção, que é uma possibilidade, ele considerar ainda mais aí a FEARP, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma informação relevante? Não, espero vê-los nos diversos eventos que a gente promove em nível de universidade para mostrar o que nós fazemos aqui, né? São inúmeras unidades, inúmeros cursos, né? E a gente vai ter uma série de oportunidades, vem o evento como na próxima sexta-feira, dia 12, um dia na USP, vem a feira de profissões, USP as profissões, são todas oportunidades da gente se conhecer, de nos apresentarmos mutuamente e, quem sabe, ajudá-los a escolher o caminho profissional que vocês vão trilhar. Obrigado ao professor Eugênio José Silva Bitti, ele que é presidente da comissão aí de Cultura e Extensão da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. E a você, nosso muito obrigado pela companhia, por estar conosco, por acompanhar os episódios do podcast USP e as Profissões. Aqui nós trazemos o olhar de quem vive a universidade e pode compartilhar com você os melhores conteúdos e as melhores ideias e opiniões e a rotina da USP para que você se inspire e tome de forma mais objetiva a sua decisão. Esse é o podcast USP e as Profissões e eu sou Bruno Chamochumbi. Até a próxima.